Atenção, senhores vereadores, para nós darmos início aos trabalhos. João Alberto Minaré, Existo, Kiko. Não entendi. Doutor Otávio. Você entendeu? Estou te falando? Vamos lá. Dando continuidade ao nosso trabalho, o projeto de lei complementar 014/2006. Por que isso está aqui? É porque estava em primeira discussão na pauta. Esse aqui. Desculpa. É o 106. Projeto de lei 106. O prefeito municipal autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 509.709,77. As comissões permanentes elaboraram parecer favorável. O vereador Elico solicita a dispensa da leitura dos pareceres. Está em primeira discussão. Discussão única. Em discussão. Está em discussão única. É o 8, ó, o doutor Otávio está presente, o Joaquim Minaré. Doutor Otávio, processo de votação precisa do voto. João Minaré. Está em votação. Os favoráveis permaneça. Comissão, os contrários se manifesta. Aprovado por unanimidade o projeto. Aprovado por maioria de voto, contra o voto do vereador André Luiz Rezec. O vereador Kiko solicita apreciação e redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permanecem. Comissão, os contrários se manifesta. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de lei. É o 106, doutor. Esse é o nosso. Cadê o nosso? Oi? Esse é o nosso. Não, ainda não. Falta 2. Oi. Já foi. Acabou. Na página de cumprimento, discussão única, projeto de lei 100. As comissões permanentes elaboraram parecer favorável. O vereador Euripim solicita a dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão. Não havendo oradores. Senhor presidente, pela ordem, eu tinha pedido para a diretora parlamentar uma cópia desse projeto e até quem me passou a informação foi o José Monteiro Pereira, que haveria uma falha, porque tem a norma técnica e tem um problema no mandato dos coisas que contraria a lei. Então eu queria pedir vista para a semana que vem, só para trazer essa norma técnica e realmente conferir isso. Criação da CIPA. Exato. É regimental, os concordo permanece comissão, se manifesta aprovado o pedido de vista. Encerra-se as discussões. Projeto de lei 109 de 2006, prefeito municipal autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 295 mil reais. As comissões permanentes elaboraram parecer favoráveis. O vereador Euripim solicita a dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão única. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem comissão, os contrários se manifesta. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em discussão única.
O vereador Dr. Otávio solicita apreciação e redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de lei. Projeto Resolução 09 da Mesa da Câmara, a nova redação de dispositivos específicos, Resolução 350 de 27 de abril de 1999, com alterações subsequentes. As comissões permanentes elaboraram parecer favorável. O vereador Mandioquinha solicita dispensa de pareceres, da leitura dos pareceres. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em discussão única. O vereador Claudio Honor solicita apreciação e redação final na noite de hoje. Está em votação. A redação final. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de lei. Projeto de resolução. Esse aqui nós vamos colocar, ainda está no complemento. Esse valor aqui, ó, pessoal, não, esse aqui. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei 107. Parecer da Comissão de Justiça e Redação requerendo suspensão da tramitação do projeto de lei 107 de 2006, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza a empresa Bancame Níquel Plástica Indústria e Comércio Limitada a transferir o título precário, não induzindo posse à área que especifica em benefeitorias doada pelo município, da zona uso diversificado pelo Pedro Pinto Paixão, a empresa Almo Comércio Equipamentos para Construção Civil Limitada. Você vai pedir para o primeiro secretário a leitura do parecer? Eu solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer. Nós vamos colocar em votação, pela atenção dos senhores vereadores, nós vamos colocar o requerimento de suspensão, por isso é importante a atenção do parecer. Comissão de Justiça e Redação. O presente projeto de lei visa autorizar a empresa Bancama Níquel Plástica Indústria e Comércio Limitada a transferir a título precário, não induzindo a posse, a área doada pela Lei 3.277, de 1999, à empresa Alamo Comércio e Equipamentos para Construção Civil Limitada. Para emitirmos parecer conclusivo referente ao projeto, necessitamos de documentos a serem requeridos pelo prefeito municipal, tal como cópia da petição inicial e da sentença da ação popular, autos, número 393.044.5/1-00, origem número 820/2000, da 2ª Vara Civil da Comarca de Barretos. Foi solicitado regime de urgência para apreciação do presente projeto de lei e o prazo dessa comissão está exaurido. No entanto, enquanto a documentação supramencionada não chegar à casa, não há como emitir parecer conclusivo. Diante de tal exposto, requeremos à mesa da Câmara a suspensão da tramitação do projeto de lei até o recebimento da documentação. Sala das Sessões, vereador Rui Menezes, 4 de dezembro de 2006. Assinam os vereadores Otávio Alves Garcia, José Francisco Abrão Miziara e Dorival de Almeida Júnior. Está em discussão os parecer e o requerimento. Está em votação. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Esse é o da água. Projeto de Lei Complementar 014/2006, Prefeito Municipal autoriza o Poder Executivo a conceder anistia dos débitos referentes ao consumo de água e servidão de esgoto junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos no período compreendido entre 1º a 31 de agosto de 2006 e da outras providências. As comissões permanentes elaboraram parecer favorável. O vereador André Luiz Rezec elaborou o parecer apresentando emenda aditiva, apresentado o projeto de lei. O primeiro secretário procederá à leitura dos parecer. Apresentação de emenda.
Processo 2651-2006, Projeto de Lei Complementar 14-2006. Ao analisar o processo em epígrafe, percebi a necessidade de alteração para melhor adequar a matéria e sanar possíveis problemas da administração com munícipes que já efetuaram o pagamento de seus débitos junto ao SAI no período referido entre 1 e 31 de agosto de 2006. Diante disso, apresento a seguinte emenda. Emenda aditiva, no sentido de inclusão de um terceiro artigo, renumerando os subsequentes. Artigo 3º. Os contribuintes que efetuaram os pagamentos dos débitos mencionados no artigo 1º terão direito ao ressarcimento da importância correspondente na conta subsequente à promulgação da lei complementar. Parágrafo único. Caso a importância seja maior que a conta subsequente, o resquício deverá ser ressarcido na conta imediatamente posterior. Sala das Sessões, vereador Rui Menezes, 4 de abril de 2006, assina o vereador André Luiz Rezec. Está em primeira discussão o projeto, bem como a emenda. Com a palavra o vereador Dr. Otávio Alves Garcia. Eu peço a Vênia para falar aqui mesmo, que eu quero ser bem rápido. Eu só quero dizer, com relação ao presente projeto de lei e com relação à emenda do vereador André, eu me sinto na obrigação, vereador André, de dizer que, não obstante a boa vontade no sentido de resguardar o munícipe, é bom que se diga de que a leitura da água era realmente represada, questão de 2 meses para ser pago, efetuado o pagamento. Evidentemente que houve um decreto do prefeito que gerou uma celeuma danada a respeito do problema se houve excesso de consumo ou não, quando na realidade não houve aumento e majoração algum de preço da água. O que ocorreu foi que determinou-se o acoplamento da leitura das águas feitas no sentido da emissão do aviso mais recente. E ficou realmente o mês de agosto, como o projeto é bem claro, que o problema da água que seria objeto da emissão do respectivo talão e pagamento dos munícipes, isso seria feito por decreto que até então existente, um pagamento de 10 meses a começar em dezembro. Então, esse decreto, eu trouxe, inclusive, e eu tenho a cópia que eu tirei da imprensa, que esse benefício seria rateado em 10 meses. Então, eu entendo que, não obstante a intenção de Vossa Excelência com relação à emenda de resguardar o munícipe, a emenda ela perde a eficácia, mesmo porque o projeto é claro no sentido da isenção da água total do mês de agosto, porque a do mês de setembro já foi paga no mês de outubro, e a do mês de outubro será paga em novembro e assim sucessivamente. Então, diante disso, eu quero justificar a Vossa Excelência o porquê do voto contrário à emenda e aprovação do projeto na íntegra, porque, na realidade, não irá causar prejuízo a qualquer munícipe com relação pertinente ao uso da água, mesmo porque, se a leitura correta, como sempre foi, da forma que é feita, evidentemente que não tem nem porquê pensar-se em termos de parcelamento dessa água represada do mês de agosto em 10 meses subsequentes. Essa, inclusive, é a razão do projeto de lei ter vindo para casa para dar autorização da isenção do custo e do preço dessa água do mês de agosto. Se, evidentemente, está sendo isenta todo o munícipe dessa água do mês de agosto, que teria já que ter sido pago esse mês, evidentemente que não há porquê da razão da emenda. Em virtude disso que eu votaria contra, com todo o respeito que merece o objetivo e imbuído da boa vontade de ressaltar a responsabilidade dos munícipes. Mas como não vai haver esse prejuízo, mesmo porque se ocorrer, teria que estar contido no aviso que seria remanescente desta água. E como está sendo feita a anistia, não há por que ingerir nesse aviso. Essas razões pelas quais votaria contra a emenda e o projeto na sua origem. Com a palavra o vereador André Rezec. Não, Marli, não é agora não. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos assiste na galeria, imprensa, funcionários. Doutor Otávio, eu até solicitaria só 1 minuto de vossa atenção, pela explicação. Só que eu, inclusive, peguei aqui na Câmara Municipal de Barretos a conta de água referente ao mês de agosto. Foi lançado e foi pago pela Câmara Municipal. Eu fiz questão até de pegar da Câmara, porque, então, se existe isso, alguns consumidores pagaram. Eu não creio que isso veio só da Câmara Municipal. Então, deve ter algum problema aí nas datas. Porque realmente está aqui à disposição de qualquer vereador as 2 contas do prédio aqui do arquivo, devidamente pagas, com o valor de água de agosto. Peço até licença. Vai sim.
deixei a cópia com o líder do prefeito. E o outro processo que eu estou aqui é o processo, inclusive, que eu votei contra, que é o primeiro crédito suplementar votado hoje, Certo. que tem aqui, inclusive, o efetivo arrecadado mês a mês do SAI, e é bem linear os valores de todos os meses, inclusive de novembro, só que teve um aumento da faixa de 2.300 para 1,5 milhão o consumo o valor arrecadado com o SAI. Também está aqui é o processo, eu estou com o xerox dele aqui, mas é o processo 2.683 de 2006, projeto de lei número 106, que foi votado na primeira questão de hoje. Então, realmente, eu acho que tem alguma coisa errada com esse projeto. Se é essa explicação que veio aí, tem algum erro. E esse é o motivo da apresentação da minha emenda, porque a Câmara pagou. Se a Câmara pagou, eu creio que mais algum município pagou. Presidente, pela ordem. Face ao documento que foi me exibido pelo vereador André Rezec, eu requeiro a Vossa Excelência, com consenso dos senhores pares, a juntada desse documento aos autos do projeto de lei e que seja oficiado como no pedido de vista, a juntada disso, para que não há procrastinação diante da próxima sessão, eu requeiro a juntada desses recibos ao projeto de lei e, concomitantemente, que seja oficiado ao SAI para que o SAI possa esclarecer a respeito desse aviso, se é realmente o pagamento da água do mês de agosto, uma vez que o projeto é claro que no sentido da anistia da água do mês de agosto. Tá. Então, diante desse requerimento, como para evitar problema de pedido de vista, eu estou requerendo que seja juntado aos autos. E oficiado de imediato. Me pedindo vista. Eu estou pedindo vista. Tá. E, evidentemente, para que não haja procrastinação da vista, a vista é para esse motivo, a juntada do documento e que seja oficiado ao SAI para informar a respeito desse documento. Inclusive, que no ofício seja acompanhado da xerox do presente documento. Está em votação a solicitação do vereador juntar do documento e está em votação o pedido de vista. Os que concordam com as duas solicitações do vereador Otávio Garcia, permaneçam em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade, encerra-se as discussões. Com justificativa de voto, o vereador André Rezec. Desculpa, Euripim. Caro colega O que foi? Paçoca, meu presidente, é o seguinte, com relação ao pedido de vista do Dr. Otávio, eu ia pedir vista desse projeto, porque as discussões e as reclamações que eu vi na época foi de muito, Paçoca, meu presidente, de pessoas que não atingiam os 10 mil litros. E com a leitura excessiva, acabou tendo que pagar por um consumo que não deveria. Isso poderia ter provas nos consumos anteriores. Então, eu acho que esse pedido de vista vem em boa hora, porque a gente pode estar estudando também a possibilidade daqueles que pagaram em agosto, tá tendo esse crédito, né, doutor Otávio, com relação às futuras, sei lá, de uma forma que ameniza a situação. Então, eu já estou avisando a diretora da casa que eu vou estar fazendo uma emenda com relação a isso, para poder estar amenizando essa situação. Presidente, pela ordem. Pode falar, vereador. Você está dando isenção para todo mundo, quem pagou já entraria na minha emenda. Porque a minha emenda é exatamente, quem pagou tem o ressarcimento na próxima conta. Porque se alguém deu débito a mais e pagou, vai ser ressarcido, senão vai ter que devolver dinheiro. Projeto de Lei 098/2006, existo, institui a Semana Municipal da Conscientização do Combate ao Cerol. Comissões permanentes elaboraram parecer favoráveis. O vereador João Minaré solicita a dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão. Está em primeira discussão. Com a palavra, o vereador autor do projeto.
Senhor presidente, nobres vereadores, público presente nas nossas galerias, a imprensa e os nossos funcionários. Entra em pauta hoje 2 projetos de minha autoria com relação à utilização do que nós chamamos popularmente de cerol, que é utilizado pela garotada nas linhas das pipas, dos papagaios, e que, principalmente nesse último ano, provocou inúmeros acidentes na cidade de Barretos. E isso, de um modo geral, vem acontecendo em todo o país, mas, mais especificamente, o que me chamou a atenção foi o que aconteceu em Barretos no ano passado, especialmente nessa época de férias escolares. Então, já existem projetos nesse sentido, né? E o que eu apresento aqui faz algumas alterações no sentido de ampliar a fiscalização e impedir a utilização desse artefato, né, principalmente pelas crianças e pré-adolescentes que praticam o uso, que praticam soltar pipa nessa época de férias. Então, eu gostaria que passasse algumas fotos para esclarecer para vocês fatos gerados pela utilização de cerol nas linhas das pipas, dos papagaios, né? Aí, no caso, se institui uma semana municipal de conscientização ao combate do cerol e que eu proponho, que é dentro da nossa possibilidade, que seja feito através da rede municipal de ensino. É óbvio, se o executivo sentir que existe a possibilidade de levar isso também à rede estadual e à rede privada, é muito importante para que isso ocorra. Pois não, nobre vereador André? Só de sugestão, não seria interessante uma inclusão de um parágrafo, que às vezes na última semana de junho já está em férias, que caso bater férias, puxaria ela uma semana? Eu acho que seria uma medida interessante, porque às vezes na última semana de julho já pode estar em férias. Tá ok. Eu acato a emenda dele, do nobre vereador André Rezec. Bom, então... Pois da Atena. Mas é sério, doutor Otávio. Aconteceram inúmeros acidentes o ano passado aqui em Barretos. E... Não, certeza? Há possibilidade, nossa diretora? Não pode ser. Mas ela está falando que a escola municipal nunca é em junho, é sempre julho. Sempre Depois, em junho? se for o caso, a gente pede para... Então vamos fazer o seguinte. Eu retiro o projeto e represento a semana. Peço vista. Então, para que seja... Vereador, pode acabar de explicar o projeto e depois pede vista no final. Tá. E existe também, na sequência aqui outro, vereador André, eu vou expor porque já está o telão ali, e eu peço atenção da diretoria por causa da ata. Mas é na sequência 99 de 2006, e que altera uma lei anterior de 19 de março de 2001, e que alterou já uma de 1987, que é o Código de Posturas do Município, em que inclui, e isso prevê a não utilização, a fiscalização em determinadas regiões, como a região... Espera um pouquinho que eu estou confundindo aqui tudo. Ah, não, aqui é uma outra coisa. Vamos ficar aqui com relação à questão do cerol. Tá? Então, esse é o projeto que eu peço vistas para que possa ser representado na próxima sessão com esse adendo colocado pelo vereador André Rezec. Pedido de vista encerra as discussões. Está em votação o pedido de vista do vereador Existo. Aqueles que concordam permanecem como estão. Os que discordam se manifestem.
Está aprovado por unanimidade o pedido de vista. Uma semana, vista uma semana. Na sequência, projeto de lei número 99/2006, de autoria de Olímpio Jorge Nabem. Que autoriza o Poder Executivo Municipal a isentar o pagamento de estacionamento rotativo aos munícipes que especifica e dá outras providências correlatas. O vereador João Alberto Minaré solicita a dispensa da leitura dos pareceres. Está em primeira discussão. Com a palavra, o vereador autor do projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, munícipe que nos honra com sua presença no plenário. Senhor presidente, com relação a esse projeto de lei, eu já vinha estudando há algum tempo a possibilidade de estar colocando ele em pauta e dizendo que, numa oportunidade, eu falei com o secretário de Trânsito de um caso que chegou até mim com relação a uma pessoa onde a prefeitura explora o setor de zona azul e ela tem que pagar caro por isso, João Minaré, porque ela tem seu veículo e ela não pode estacionar no seu local de origem, porque não tem a garagem, por ser uma área central. E quando eu questionei com ele, eu não obtive uma resposta que me convencesse e talvez que pudesse trazer, junto ao munícipe que me procurou, alguma coisa que pudesse estar resolvendo. Eu acho que não precisava desse projeto para a gente estar resolvendo essa situação. Mas eu tive a oportunidade de fazer um levantamento e verificar quantas casas existem nesse perímetro da Zona Azul, onde essas pessoas não têm aonde parar seus carros, né, seus veículos, e tem que pagar, talvez, por alguma coisa que eu não acho legal. Então, o meu questionamento nesse projeto, através desse levantamento que eu fiz, é estar dando um amparo legal a esses munícipes que têm, às vezes, que pagar por um estacionamento ou, sei lá, parar em outro lugar, porque naquele local está sendo explorado o sistema de zona azul pela prefeitura. E eu já vi esse projeto também ser implantado em outros lugares, em outras cidades. Então, eu peço aí para o meu pessoal, eu acho que isso aí não devia nem precisar de um projeto de lei, acho que devia ser direito adquirido, né? Porque a pessoa não pode ficar prejudicada com relação a isso. Então, uma parte. Poucas palavras. Eu só gostaria que Vossa Excelência explicasse direitinho, porque eu não entendi nada. A mulher chegou, parou, o que aconteceu? A mulher mora numa área onde aquele local é explorado pela Zona Azul. Ela não tem garagem. E aí ela tem veículo. Ela não pode parar, ela vai ter que pagar para se estacionar. Na porta da casa dela. Na porta da casa dela. Entendeu? Então eu acho que se a prefeitura, né, o secretário de trânsito, na época, quando foi questionado, pudesse dar um bottom para ela, ou fornecer alguma coisa em condições para que ela não fique prejudicada com esse. Mas deixa eu te falar uma o coisa, serviço explorado é da prefeitura, da Secretaria de Trânsito. Agora o munícipe que paga... Mas quem é essa mulher? Onde ela mora onde? Eu vou lá conversar com ela. Não, eu quero conversar com ela. Não é... Não, ela mora onde? Mora na área central, ué. Onde eu vou pedir vista, porque eu quero saber onde essa mulher mora. Se ela mora no centro, tem carro, ela pode comprar assim um talãozinho e pagar. João Minaré, a questão aí não é a questão de pagar ou não pagar, ou ter condições ou não ter condições. A questão é do direito que a pessoa tem. Mas Vossa Excelência pode me dizer onde ela mora? Eu tenho os endereços todos aqui das pessoas que são. Obrigado. Eu passo para você depois e você verifica. Não, eu quero que eu vá lá conversar com ela. Tá bom. Então, com relação a esse projeto, é justamente isso. É fazer valer as condições, a lei, das pessoas que, por um motivo ou outro, se sentem prejudicadas por esse serviço. Então, eu peço aí para meus colegas vereadores, a aprovação, aliás, não é nem seria a adequação de uma situação que está se passando e a gente tem condições agora, através desse projeto, poder estar resolvendo a situação. Muito obrigado, presidente. Você vai pedir vista? Então, pede só para colocar em votação.
Sim. Pede só para... Continue a discussão. O vereador João Alberto Minaré solicita vista dos projetos. É regimental. Eu coloco em votação sobre o pedido de vista. Aqueles que concordam com o pedido de vista permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado o pedido de vista do vereador João Alberto Minaré por 1 semana. Na sequência, projeto de lei 101, processo 2623 de 2006, autoria Exício L. Fernandes César. Inclui dispositivo na lei 2109, de 23 de julho de 1987, com alterações subsequentes. As comissões permanentes elaboraram pareceres favoráveis. O vereador Olímpio Jorge Nabem solicita a dispensa da leitura dos pareceres. Está em primeira discussão. Com a palavra o autor do projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto de lei, ele simplesmente, ele trata da relação do passeio das pessoas com cães pelos logradouros públicos da cidade. E existe uma lei que regulamentou isso em 19 de março de 2001, em que são especificadas as áreas de lazer da cidade em que fica proibido o passeio com cães de grande porte durante um determinado período do dia. Inclui-se aí a região dos lagos. Porém, existe um novo espaço público em Barretos que está sendo muito utilizado, que é a ciclovia que liga o Cristiano de Carvalho ao Barretos 2, na Avenida Floriano Tasselli, se não me engano é o nome ali. Floriano Tasselli e Dom José de Matos. Então, é aquela autopista que vai da Cristiano até o Barretos 2. E essa lei regulamenta também essa proibição para aquela região. São espaços públicos onde as pessoas costumam utilizar para fazer caminhada, costuma percorrer também através de bicicletas, e os cães de grande porte sempre provocam problemas, sempre são uma possibilidade iminente de algum processo. Então, eu acho que o papel do agente político, do vereador, é de prevenir, principalmente nessa época de férias, né, onde as pessoas estão mais voltadas, e horário de verão, as pessoas estão mais voltadas ao lazer, à caminhada, ao exercício físico. Então, precisa haver regulamentação de um possível fato perigoso, e isso, através de uma lei, fica muito mais fácil a fiscalização e a regulamentação. Era isso, senhor presidente. Agradeço. Continua em discussão. Está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em primeira discussão e votação. O vereador Cláudio Honor solicita, com fundamento do parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita a apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. É regimental, está em segunda discussão. Não havendo orador, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o projeto de lei em segunda discussão. O vereador Mandioquinha solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação, redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o projeto. Aprovado por unanimidade a redação final. Matéria do expediente, o vereador Exício solicita englobamento.
da matéria regimental procederem à leitura da propositura, o vereador que desejar discutir deverá solicitar destaque. Requerimento 124, Lilico. Requerimento 1025, Oripim. 1026, Oripim. Não. 1027, Oripim. 1028, Paulo e Correia. 1029, Paulo Correia. 1030, Paulo Correia. 1032, Existo. 1033, Existo. 1034, Existo. Desculpa, Cláudio Honor. 1035, Cláudio Honor. 1036, Cláudio Honor. 1037, Cláudio Honor. 1038, Paulo Correia. 1039, Paulo Correia. 1040, Paulo Correia. 1041, Euripinho. 1042, Euripinho. 1043, Euripinho. 1044, Euripinho. 1045, Euripinho. 1046, Euripinho. 1047, Euripinho. 1048, André. 1049, André. 1050, André. Indicação 376, Euripinho. Com destaque somente os requerimentos do vereador Cláudio Honor está em discussão. Senhor presidente, senhores funcionários da Câmara, pessoal da imprensa, o pessoal das galerias que dignaram a nos honrar com sua presença, eu quero fazer nessa noite uma breve análise da atuação de alguns profissionais que vêm engalanar a nossa cidade com suas atuações. E desta feita, eu quero lembrar o nome do Dr. Luiz Manuel Gomes Júnior, eminente advogado, que vem se destacando nesta cidade e na região, e desta feita, apresentando uma colaboração efetiva para a ciência jurídica, com a sua participação de uma extraordinária importância e que eleva o nome de Barretos no cenário nacional do direito. A exemplo de outros advogados, eu gostaria de exaltar, aqui presente também o Dr. Otávio Alves Garcia, nosso colega vereador, que também tem se destacado e que comigo assina essa homenagem ao Dr. Luiz Manuel Gomes Júnior, pelo seu excelente trabalho, agora na análise de pontos urgentes do Código de Processo Civil brasileiro. Dada a importância dessa atuação, é que fazemos, nessa data, essa homenagem, por sinal, muito justa. Numa segunda indicação, nós queremos aqui felicitar também o nosso querido companheiro de há muito tempo, o João de Almeida Sampaio Filho, que pela sua indicação para assumir a Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, muito contribui para Barretos, muito nos orgulha. Portanto, estando no nosso estado uma pessoa que nós reputamos barretense, com orgulho, nos faz ficar muito contentes por ter lá, na Secretaria de Estado da Agricultura, uma pessoa que, além de entender profundamente os problemas do Estado e também os problemas nacionais com relação à agricultura, né, Euripinho? Certamente saberá dar a sua contribuição efetiva para uma agricultura melhor e para um Estado
mais pujante a cada dia. E, finalmente, pois não. Caro colega Cláudio, semana passada você não participou da sessão, a gente até gostaria, se você não fizer a questão de estar assinando com você, porque para nós é um orgulho muito grande nós ter um representante numa secretaria tão importante. Agora, e merecedor, porque o Zazo é uma pessoa que gosta de Barretos, que vem fazendo um brilhante trabalho perante as usinas e vem alavancando o nome da nossa cidade a nível nacional. Ele, recentemente na casa, nós aprovamos um projeto de ampliação da sua empresa, Interlatex, que vem também dando emprego aos nossos munícipes, né, que tanto necessitam. Então, eu fiquei muito orgulhoso, confesso que todos nós ficamos com o nome dele colocado dentro de uma secretaria importante. Então, você está de parabéns e a gente pede a Deus que ele faça um bom trabalho e que Barretos só vai ganhar com isso. Obrigado, Euripinho, pelas suas elogiosas colocações. O Zazo, como todos nós sabemos, é uma pessoa profundamente conhecedora dos problemas da agricultura brasileira, tem dado a sua contribuição efetiva, marca sua presença como a indústria de borracha, de látex aqui em Barretos, com uma contribuição maravilhosa e também gerando empregos aqui em Barretos. Portanto, já é merecedor tanto do cargo lá e muito mais da nossa homenagem aqui. Finalmente, queremos lembrar também um trabalho comunitário de uma importância muito grande, que é da nossa Maria Regina. Então, vejamos. Foi criada recentemente a Associação das Voluntárias de Barretos. Essa associação, saindo do papel, transformando-se num trabalho efetivo, voluntarioso e útil à sociedade barretense, já instalou uma barraca denominada Barraca da Solidariedade. Então, a Regina Célia Barros de Freitas, presidente da Associação das Voluntárias de Barretos, vem desenvolvendo um trabalho, juntamente com as suas companheiras, de levantar donativos em prol das instituições, das entidades de Barretos, que normalmente carentes necessitam dessas contribuições. E nós fazemos aqui um elogio que, ainda que fosse no superlativo, ainda seria pouco diante do trabalho que a dona Regina Célia vem fazendo juntamente com suas companheiras, já com esse trabalho consolidado, já mostrando resultados positivos em benefício das nossas entidades aqui de Barretos. Inclusive a Santa Casa, onde nós atuamos, será contemplada, será beneficiada pela Barraca da Solidariedade, para a qual nós conclamamos toda a população de Barretos colaborar e se apresentar efetivamente, porque é um trabalho sério, produtivo, honroso e merecedor dos maiores elogios. O nosso muito obrigado, também a dona Regina Célia Barros de Freitas, presidente da nossa Associação das Voluntárias de Barretos, e a todas as suas companheiras, por esse trabalho honroso, dignificante, e que nos sirva de exemplo para que outros munícipes em Barretos, solidários, então, com as nossas instituições, venham criar, como esse, um trabalho em benefício das nossas instituições. Muito obrigado. Continue a discussão. Não havendo oradores, está em votação. Se concorda, permaneça no estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade os requerimentos do vereador Claudio Honor. Exaurida a pauta, nada mais havendo a tratar, declaro-se encerrada a presente sessão, desejando a todos uma boa semana. Obrigado pela atenção de todos. Só para estar em votação a matéria do expediente.
Desculpa a minha fala. Os que concordam permaneçam em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Assim, então, encerrando a sessão. Muito obrigado a todos.